Amanhã, galera, tem Cruzeiro e Fluminense, 9h30 da noite, com transmissão da Globo direto do Mineirão. Então bora pro Mineirão, porque Guilherme Frossá já está por lá. E a gente vai falar sobre a situação do gramado que preocupa, né, Frossá? Diz uma coisa aqui, o que a Minas Arena falou, bichão? Boa tarde. Tudo bem, bichão? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente no GE. Pois é, a gente tá do lado de fora aqui na esplanada do Mineirão, porque o Mineirão pediu pra gente não mostrar a situação de hoje, porque eles ainda estão cuidando do gramado, dando aquelas últimas preparações, aquele último reparo pro jogo de amanhã. A administradora do estádio garante que o gramado amanhã terá sim condições técnicas de jogabilidade para esse jogo de à noite entre Cruzeiro e Fluminense, jogo às 9h30 da noite. A gente tem as imagens aí que a gente tá vendo, as imagens foram feitas ontem, e o Mineirão garante que de ontem, segunda-feira, para quarta-feira à noite, hora do jogo, muda bastante coisa e que a bola vai rolar tranquilo amanhã aqui à noite, viu, bichão? Boa, Frossá, seguinte, vamos falar da situação do Bilu, porque já ficou confirmada que a lesão é séria e a galera quer saber se ele pode voltar ainda para essa temporada. Será que dá, Frossá? Pois é, a lesão muito grave, né? Ele rompeu o tendão de Aquiles do pé direito, é uma lesão realmente muito séria, vai precisar passar por cirurgia e a expectativa de retorno, pelo que a nossa equipe apurou do GE. Globo, é de 5 a 7 meses. Ele pode sim perder aí grande parte da temporada. Curioso que ele tem contrato com o Cruzeiro só até julho, mas como está lesionado, ele necessariamente fica no Cruzeiro até o fim da recuperação e depois, obviamente, o clube vai avaliar a situação contratual para saber se o Bilu fica ou não. Muito obrigado pelas informações, Frossá. Se liga, galera, daqui a pouquinho tem um baú do esporte de um Cruzeiro e Fluminense que tá no coração do cruzeirense, com direito a uma exibição de gala do Alex, isso lá em 2003. Bora daqui a pouquinho a gente falar mais de Cruzeiro e Fluminense, porque a gente abriu o baú do esporte para relembrar um jogo histórico de muita festa cruzeirense. Radical fazendo rapel. Papai Noel azul. E torcedor vestido de estrela. Aliás, tinham muitas estrelas espalhadas pelo Mineirão. Essa estrela amarela que você vê aí na arquibancada virou o grande símbolo desse título. A CBF ainda não reconhecia naquela época, em 2003, o título da Taça Brasil de 66 como um título de campeão brasileiro. Isso veio depois. Então, para o Cruzeiro, na época, o título de 2003 era o primeiro do Campeonato Brasileiro. Os craques de 66, inclusive, estavam lá. Encontraram os campeões de 2003. O título tinha sido conquistado na rodada anterior, diante do Paysandu. Mas aquele jogo era especial, porque era dia de taça. Dia de receber a tão esperada Taça do Brasileirão. Quase 20 anos depois, o Celso e o Bernardo ainda têm os ingressos. Pai e filho foram juntos naquele jogo. Foi uma festa muito bacana, com um público muito grande, um jogo que a gente já entrou mais tranquilo, porque já éramos campeões, né? Mesmo sem a obrigação de vencer, o time de Vanderlei Luxemburgo e Alex atropelou o Fluminense, de Renato Gaúcho e Romário. Vitória por 5-2. Vitória de mão cheia! Qual a principal lembrança que vocês têm daquele dia? Principalmente você, Bernardo, que era muito novo ainda na época, né? Sim, eu tinha entre 10 e 11 anos, né? Era pequeno, lembro que era um jogo festivo, né? E não consigo deixar de lembrar do gol do Alex. O Alex faz um gol de placa! Craque do Cruzeiro no campeonato! Da bola para a linha do gol não tinha mais do que 10 metros. E o Alex consegue aquele gol de cobertura que parecia impossível. Alex fez 2 dos 5 gols do Cruzeiro. Levantou a taça, a terceira daquele ano. O time que já tinha conquistado o Mineiro e a Copa do Brasil viu o escudo receber a tríplice coroa em um dos jogos mais marcantes da história do clube. O torcedor que foi ao Mineirão sabia que estava vendo a história acontecer. Quem estava acompanhando pela televisão sabia que aquilo ia ficar para sempre. Temos páginas heróicas imortais e inesquecíveis. E amanhã, vocês vão estar lá? Nós somos sócios do Cruzeiro, então já resgatamos nosso ingresso. Vai ser mais um jogo histórico para a gente, se Deus quiser. Cruzeiro!
Rafa Nobre, quais são as quentes da Raposa nesta terça-feira, 9 de maio? É isso aí, Xará, como a gente trouxe aqui no início do nosso programa, pois é, o Cruzeiro encerrou a preparação para esse jogo importantíssimo amanhã, 9h30 da noite, contra o Fluminense. A gente vai falar daqui a pouquinho do que tem as opções do Pepa, tem um Cruzeiro diferente do que entrou em campo contra o Santos, aquela vitória por 2-1 no Independência. Ramiro tá suspenso, o Bilu teve essa ruptura no tendão, as prováveis substituições que deve fazer o técnico português para esse jogo importantíssimo de amanhã, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes a gente vai trazer aqui, Xará, uma reportagem falando dos jogadores que ainda não conhecem o Mineirão, claro, atuando pelo Cruzeiro. A gente fez uma listagem do elenco de 31 jogadores que tem o Cruzeiro hoje à disposição. 12 deles, só 12 deles defenderam as cores do Cruzeiro atuando pelo Mineirão. Cabral, Mesquita, o Oliveira, o Wesley, Gasolina, que tá machucado, Kaique, que tá servindo a seleção, Neto Moura, Machado, Daniel Júnior, Bruno Rodrigues, Stênio, Juan Christian, e tem o detalhe do Henrique Dourado também, que já atuou pelo Cruzeiro em 2015 e aí conhece já o Mineirão atuando pelo Cruzeiro, claro, das partidas que fez em 2015, aquela passagem curta, fez 12 jogos pelo Cruzeiro, não deixou muita saudade pro torcedor não, mas agora atuando pelo Cruzeiro, ele pelo menos já conhece. Os outros 19 do elenco, eles não conhecem não o Mineirão, então é legal ter essa visão aí do que vão encontrar pela frente. O Cruzeiro que divulgou ontem, logo no finalzinho ali do nosso programa, a última parcial de ingressos, 45 mil vendidos. A gente tá de olho aqui para esse atualiza, com certeza já passou disso, né? E aí poucos setores, o roxo superior e o vermelho superior à disposição do torcedor, são ingressos mais caros, 150, 160 reais, então ainda deve ter à disposição, mas acredito que já deve estar na casa de 50 mil aí, que era inclusive a estimativa de público para esse jogo de amanhã. E aí eu não sei, até quero saber de você, Seabra, Lélio, o que vocês acham, se muda muito na hora do vamos ver, né? Na hora que apitar, inclusive a gente vai passar a relação aqui, que foi divulgado ontem a arbitragem para esse jogo. Quando o Flávio apitar amanhã, se vai mudar muito o fato de alguns jogadores, a maioria deles, desses 31, 19, não conhecerem o Mineirão e a torcida e a força que a torcida faz. Você acha que isso entra em campo ou não? E aí, Léo, eu vou te falar que claro que vai ter muito mais gente apoiando o time, né? Do que no Independência, por exemplo. Tem quase que o dobro, né? É legal por um lado, porque é a casa do Cruzeiro, né? É bom para os jogadores que chegaram aí entenderem mais ou menos o que é o Cruzeiro, o que é a torcida do Cruzeiro, o tamanho do Cruzeiro, né? O Cruzeiro é o time que joga no Mineirão, é a casa do Cruzeiro, com o Mineirão lotado normalmente, como foi ano passado, por exemplo, nos jogos da Série B, que a torcida do Cruzeiro fez uma festa sensacional e empurrou o time de volta para a Série A. Eu acho legal, acho que é legal porque o Cruzeiro volta para casa. E para alguns jogadores isso vai ser legal, eles conhecerem essa casa do Cruzeiro, né, Lélio? Você vai e pega alguns jogadores, né? E a gente sabe que eram jogadores de equipes pequenas do futebol brasileiro, ano passado não sentiram tanto assim. Pelo contrário, né? A gente via um time muito aguerrido dentro de campo. Mas não sei, alguém pode sentir, porque Mineirão cheio e tal, aquela pressão, né? E sabe que o torcedor tá ali indo para ver uma vitória. Então o que conta é a torcida a favor. Agora, na hora do erro e quando começar, né, aquela chiadeira que vem da arquibancada, aí é que o jogador precisa ter personalidade. Mas quando a bola rola, o que o cara quer é jogar e mostrar serviço, é isso que interessa, viu, meu caro Rafa Nobre? É isso aí, Lelão. O grande problema que pode ter é o que a gente vem comentando aqui há muito tempo, né? Adivinha o que é? É ele mesmo. O quê? Ele? O gramado. Deixa eu aproveitar e passar a arbitragem do jogo de amanhã. A CBF divulgou
Flávio Rodrigues de Souza, ele apitou Cruzeiro e CSA, aquele 1-1, não sei se vocês vão se lembrar. O Pesolano voou, né? Exatamente. Teve uma entrada no Rômulo, se não me engano, na lateral direita. O jogador do CSA veio, quebrou o Rômulo mesmo. Realmente foi muito forte a entrada, cortou a perna do Rômulo até. E ele deu só uma amarela. E aí ele reclamou, tomou um amarelo, puxou a perna do Rômulo. Aí o Flávio veio em cima, ele puxou pela gola o Flávio e recebeu o segundo amarelo. E aí ele vai ser auxiliado, o Flávio Rodrigues, pelo Danilo Ricardo Simon, e o assistente número 2 é o Evandro de Melo, com o VAR da Daiane Muniz, o trio carioca, que vai apitar essa partida de amanhã contra o Fluminense às 9h30 da noite. E eu, ano passado, nesse Cruzeiro CSA, eu fiquei ao lado do Pesolano, fez pouco. E a falta foi na cara do Pesolano, ele ficou indignado, velho. E ele não fez a mínima questão de consultar o VAR nem nada. É o Flávio Rodrigues de Souza. Isso. É ele mesmo, de São Paulo, que apitou o Cruzeiro e Grêmio no Independência, 1-0 pro Cruzeiro esse ano. O cara é um prepotente, ele se acha o maior juiz do mundo. E não é. Pois é, também acho ele tecnicamente muito fraco. Mas enfim, vamos ver o que aguarda amanhã essa partida de 9h30 no Mineirão. E aí, pra gente poder falar de opções que tem o Pepa, duas, pelo menos, mexidas ele vai ser obrigado a fazer, né? A primeira, a saída do Rafael Bilu, que jogou só 9 minutos no jogo contra o Santos, machucou com 5, demorou 3-4 para poder saiu, a substituição foi com 9, deu lugar ao Wesley. Aí eu acho que não tem muita discussão, deve mesmo ser mantido o Wesley, até pelo que fez na partida contra o Santos. Mas aí eu quero ouvir de vocês para a vaga do Ramiro. O Ramiro tá suspenso, né? Terceiro amarelo. Vocês acham que é natural mesmo? Vai entrar ali o Felipe Machado? É claro que o Neto Moura corre por fora o próprio Alisson. Eu nem achei o Wesley o melhor jogador em campo, não. Tá? Não, mas fez 2 gols. Né? Não, sim. Então contigo, isso significa dizer que depois do início que o cara teve, né? É um início ruim. Ele fez os 2 gols da vitória, ou seja, o cara tá motivado. Pode ser a virada de chave que ele tava precisando aí. É o que eu acho, o cara pode não ter sido o melhor em campo, realmente, tá uma disputa. Aliás, ele foi eleito o cara da rodada, viu, da 4ª rodada pela CBF. Mas ele fez 2 gols, vem motivado, tá voando. Agora que ele tá, será que vai virar a chave aí? Sim, eu acho que não tem dúvida que o Wesley vai entrar aí, né? Tá decolando, né, Cé? Tá decolando. Voando. Tá pedindo autorização. Tá encabeçado ali na pista. E no caso do Ramiro, acho que é Felipe Machado, né? Felipe Machado, eu também acho que sim. O Cruzeiro tem outras opções também. O Neto Moura até tem entrado nos últimos jogos, tem entrado bem o Neto Moura e participado mais também. O Alisson, que não participou dos últimos jogos do Cruzeiro, não viajou para Bragança Paulista, aquela vitória do Cruzeiro 3-0, também não participou dessa vitória do Santos. Então tem 2 jogos que não é nem relacionado. O Alisson estava com problemas, dores no joelho, mas treinou essa semana. Então, se ele não for relacionado para essa partida, aí é uma escolha do técnico Pepa. Então é também uma opção, mas estou com vocês. Acho que sim, o Felipe Machado deve ocupar essa vaga naturalmente, deixada pelo Ramiro. Também acho. Mesmo eu pensando uma coisa aqui, desses aí, o que tem uma característica que se assemelha mais com o Ramiro, né, de chegar pela direita, conseguir chegar ao ataque, seria o Alisson, né? Mas ele realmente tá sumido, né, cara? O Alisson, ele tava com essas... Ele sofreu uma pancada no treinamento, Lelão, tem 2 semanas. Pois é. E aí, os exames não apontaram nenhuma lesão, mas ele ainda tava com dor, então nem viajou pra Bragança Paulista, também não foi relacionado pra partida contra o Santos, só que essa semana ele treinou. Então, e aí, se ele não entrar na relação divulgada pelo Cruzeiro pro jogo de amanhã, aí é uma escolha do Pepa, porque ele tá entregue já a preparação normal com os jogadores. E outro que tava também, né, com a seleção, o Ian Lucas, ele tá de volta, ok? Ele tá de volta também ao Cruzeiro. Ele também tá de volta. Então, é um que com o Pesolano tava jogando e bem, inclusive, tava se salvando aí até de repente sumiu. Tem treinado também. Foi pra seleção, né? Outro também que claro que é posição diferente, né? Mas só pra gente citar, enumerar aí, é o próprio Daniel Júnior, né? Que com o Pepa teve pouquíssimas oportunidades. É aniversário dele hoje, aí quando postou algo do Cruzeiro, a torcida, claro, que não perde a oportunidade, né? Pedindo mais espaço pra ele, oportunidade pra ele, pra que ele pudesse jogar.
mas é só pra gente citar aí também o Daniel Júnior, que tá também nessa situação que você falou. Você quer opinar, Léo Campos, substitutos para essas vagas no jogo de amanhã? Olha, acho que pra vaga aí do Ramiro não tem muita dúvida, né? O Felipe Machado, que já vinha revezando com o Richard e com o próprio Ramiro na posição, então acredito que será o escolhido aí pelo técnico Pepa, que não costuma muito fazer mistério e vai mais no óbvio. Vocês falaram sobre Ivan Lucas, né? A dupla de volantes do Cruzeiro que foi perdendo espaço ao longo da temporada, no início ruim com o técnico Pesolano. Neto Moura e Ian Lucas eram titulares absolutos. E os dois caíram de produção. O Neto Moura hoje é banco de reservas e a gente nem trata ele como uma primeira opção aqui, no caso, exatamente para essa vaga do Ramiro. E na frente, claro que o Wesley, né? Se com o Nicão não estava resolvendo, com o próprio Wesley também não. Aí saiu o Bilu e ele escolhe pelo Wesley. O Wesley faz os 2 gols. O Pepa costuma ir mais pelo óbvio, a não ser, né, que nessa meiuca aí dos treinamentos algo muito diferente tenha acontecido, né? É isso, pessoal. Qual o seu destaque final deste primeiro bloco? Pois é, o destaque final é o suposto envolvimento do volante Richard nesse esquema de manipulação de jogos, operação do Ministério Público de Goiás, penalidade máxima, a segunda etapa dela, e aí 3 jogadores mineiros, Dadá Belmonte e Nino Paraíba do América e o volante Richard do Cruzeiro tiveram os nomes envolvidos, print das conversas. A nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Ministério Público de Goiás, que disse que, além dos fatos que já foram divulgados até o momento, não tem nenhuma novidade a respeito. Então, o Cruzeiro não foi informado, não foi notificado, assim como o América. O América respondeu, inclusive, a nossa reportagem, disse que assim que for notificado, sim, vai divulgar a resposta do clube. O Cruzeiro não respondeu os nossos questionamentos, mas a gente segue apurando para trazer aqui todos os detalhes dessa operação.